Olá, aqui Paulo César Pereira, do Saúde Emocional e Vida Cristã. Eu quero citar um versículo da Bíblia que ele marca a minha vida há muitos anos, que é Romanos 12:2, que diz o seguinte: E não vos moldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero me deter nessa parte que diz o seguinte: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Algumas pessoas elas vão ter muita dificuldade em renovar a sua mente. Por quê? Porque elas se construíram como pessoas muito rígidas, pessoas muito inflexíveis. Pessoas rígidas e inflexíveis, elas têm muita dificuldade em fazer mudanças internas porque elas ficam muito engessadas. E sabe por que nós precisamos ser flexíveis na vida? Porque a vida ela é cheia de eventos que nós às vezes não escolhemos. Por exemplo, alguém escolheria o Covid-19 para a sua vida, para a sua família, para a sua terra? Ninguém escolheria isso, mas é um evento. Então há toda uma necessidade de nós tirarmos esse gesso que a gente tem, né? Ficar muito enclausurado em um conceito, em uma maneira de entender as coisas. E bom também a gente entender o seguinte, que este texto foi escrito para uma igreja, para crentes naquela época. Então, se você tem aquele conceito como cristão, olha, eu sou assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, nada nem ninguém me muda, você já está indo contra a própria palavra de Deus, que diz o seguinte: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo mundo sabe que a ponte Rio-Niterói ela é flexível. O que já teria acontecido com ela se ela fosse rígida e inflexível? Ela teria quebrado. As correntes marítimas bateriam ali e teriam acabado, quebrado toda aquela estrutura. Mas ela é flexível. Se você não sabia, ela balança. Até hoje não caiu e a gente espera realmente que ela não caia. Conta-se uma historinha, não sei se é verdade, do criador do Tai Chi Chuan. Eu sempre conto isso no curso Saúde Emocional e Vida Cristã, que ele, percebendo o oriental que vinha uma grande tempestade, ele ficou muito preocupado com o seu bambuzal. Meu bambuzal não vai resistir. O meu pinheiro não. Ele é forte, ele é rígido, ele é muito bem plantado ali, ele vai permanecer e ele vai se dar muito bem. Quando ele abre a janela ou a porta depois da tempestade, o que está em pé lá direitinho e o que está quebrado? Quem está quebrado é o pinheiro. É como se o pinheiro tivesse a seguinte postura: o vento bateu nele, uma postura meio de arrogância, não adianta, eu nasci aqui, eu cresci aqui e vou morrer aqui, e vou ficar a vida inteira aqui, não vou sair daqui. E eu poderia dizer o seguinte: vento mole, pinheiro duro, tanto bateu que quebrou o pinheiro. O bambuzal não. O bambuzal, o vento veio, bateu sobre ele e ele, de uma maneira flexível, é como se ele dissesse o seguinte, de uma maneira humilde: pois não, senhor vento, passa, senhor vento, pode passar, senhor vento. E o vento passou, o bambuzal balançou, mas não quebrou. Nós podemos balançar, o que não significa que nós temos que quebrar. Eu perdi meu amado pai há 2 anos e pouco atrás, e uma das lembranças que eu carrego dele é a coragem que ele teve com 3 filhos, todos crianças, né? Eu sou o mais velho, sair lá do interior, bem na roça mesmo. Ele era um barbeiro e também trabalhava na agricultura para poder complementar, e vir aqui para um município do Rio, aqui do estado do Rio de Janeiro, São João de Meriti, na década de 70, o ano de 1970. Meu pai foi flexível. Ele poderia ter ficado lá e, sinceramente, eu não sei o que seria da vida dele, da minha mãe, da minha vida, dos meus irmãos, se nós tivéssemos ficado lá. Ainda bem que meu pai ele foi uma pessoa flexível quanto a isso. Como que isso ajudou? Há pouco tempo eu estava assistindo um documentário sobre a família Kennedy, quando ela foi para os Estados Unidos, vindo de um outro país lá da Europa, não me lembro exatamente qual, fugindo da fome. Olha só, a crise, a fome é um evento que faz com que a pessoa mude alguma coisa.
e eles mudaram a postura, eles mudaram o conceito, dizendo: nós não podemos continuar aqui, senão todos vamos morrer de fome. E foram para os Estados Unidos e se tornaram uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos. Quando eu tinha 22 anos de idade, eu tinha um cargo de chefia em um banco. E ao mesmo tempo eu fazia seminário. Só que pelo cargo de chefia, depois de um ano ainda com a promoção nesse cargo de chefia, eu entrava 8 da manhã e às vezes 8 da noite eu estava lá ainda. E eu precisei pedir para ser demitido, porque aquilo dali estava me atrapalhando naquilo que era o meu projeto principal, que era o seminário. Eu queria fazer um seminário melhor e fui flexível, fui fazer outras coisas, acabei indo para o lado de vendas, depois outras oportunidades, e aquilo dali foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Então a minha sugestão para você, nesse período onde o evento coronavírus está fazendo muita gente sofrer, e você está talvez em casa, sem poder trabalhar. Então eu convido você para fazer uma reflexão e talvez começar a analisar as possibilidades de mudanças. Talvez você nunca teve a coragem de analisar se aquele seu emprego ou aquele seu trabalho, embora autônomo, fosse o seu desejo de permanecer nele para sempre. Às vezes uma crise traz uma oportunidade. E se você não sabe, esqueci o nome daquilo lá, das palavras dos chineses lá, tá? O mesmo símbolo que eles usam para a crise é o mesmo para oportunidade. Então, meu querido, seja uma pessoa flexível, permita-se perceber o que tudo isso está causando em você e sempre fazendo: sonda-me, ó Deus, e vê o que há dentro de mim. Não se permita ser uma pessoa engessada diante de todas as oportunidades, mesmo apesar das dores, então as oportunidades que, apesar das dores, podem estar aparecendo na sua vida. E a continuação aqui do versículo é a seguinte: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então renove a sua mente, renove conceitos, renove paradigmas, para que a sua mente, a sua vida, possa ter uma mudança. Para isso é preciso ser flexível. Quero falar para você, antes de terminar, desses meus 2 livros, O Afeto que Alimenta, que é um best-seller. Você pode adquirir também em e-book. Entre lá na minha página, ou melhor, no meu site, www.saudeemocionalevidacristã.com. O cristã aí não tem acento. E também Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Neste livro eu faço uma crítica à igreja, uma crítica a mim e a você cristão e uma defesa da Igreja de Cristo. E, para encerrar, se você está assistindo aí no YouTube, dê um cliquezinho aí no inscrever-se e também no sininho ali, clique. Se isso está sendo significativo para você, você vai continuar recebendo essas minhas informações. Deus te abençoe, Deus te renove a cada momento a vida. Fique na paz.